convidado do Personalidades de hoje é um dos maiores autores contemporâneos do Brasil. Ele é famoso por suas crônicas de humor que destacam com precisão o comportamento cotidiano das pessoas. Ele tem um modo de escrever muito acessível e por isso mesmo a sua obra tem sido adaptada com muito sucesso para o cinema e para a televisão. Ele é músico, cartunista, integrante de um concorrido grupo de jazz. Este dono de tantos talentos é uma pessoa reservada que nos dá a honra desta entrevista. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Veríssimo. Muito obrigado pelo convite. Luiz Fernando, cresceste fora do Brasil, né? Passaste uma boa parte da tua vida em Nova York, mas nasceste onde? Em Porto Alegre? Nasci em Porto Alegre, na Beneficência Portuguesa, há muitos anos atrás. Nós fomos a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu tinha 6 para 7 anos, foi quando o pai foi lecionar na Universidade da Califórnia, lecionar literatura brasileira, e depois dos 16 aos 20 anos eu também morei nos Estados Unidos, mas aí não mais na Califórnia, e sim em Washington. Foste alfabetizado praticamente nos Estados Unidos? Eu praticamente me alfabetizei em inglês, né? A primeira escola que eu frequentei foi na Califórnia, em São Francisco. E me botaram na escola lá sem saber uma palavra de inglês, né? Mas eu acabei aprendendo na marra, né? Então foi isso. A minha primeira escola foi nos Estados Unidos. Pois é, eu soube que aos 14 anos, mais ou menos, escreveste junto com a irmã e com um primo, o primeiro jornal que tinha um nome muito peculiar, que era Patentinho. Patentinho. Conversa com a gente, nos conta um pouquinho disso. Pois é, isso foi uma invenção minha e da minha irmã Clarissa e do nosso primo Carlos Eduardo Martins, de fazer um jornal que seria colado, preso na parede ao lado da privada, da patente, né? Então, o nome do jornal era o Patentino. Então, o Patentino fazia comentários sobre a vida na casa, as pessoas que frequentavam a casa, alguns comentários críticos contra os pais e contra a família, né? Mas teve uma vida curta, uma carreira brilhante, mas curta, né? Ele foi... os pais acabaram... Não foi censurado. Não foi censurado? Nós mesmos aqui desistimos. Então o humor começou por aí ou não? Ou era sério? Essa iniciativa era uma coisa séria ou o humor estava embutido? Era a base da gozação, né? O Patentino era gozação, né? Com a família, com os amigos da família, né? Quer dizer que era humor, não era sério, não tinha nenhuma pretensão a ser sério, não. Então o humor entrou na tua vida por ali, começava ali esse gosto pelo humor, né? Eu acho que sim, eu sempre gostei muito, né? Inclusive dessa primeira experiência americana, dos 6 aos 7 anos de idade, eu já comecei a ler quadrinhos americanos, né? E o humor americano também. Acho que foi a partir daí, dessa primeira experiência americana, né? E como é escrever humor no Brasil de hoje? É diferente, né? Se bem que um país como o Brasil sempre tem assunto para humor, né? Eu sempre digo que o humor na Escandinávia deve ser um horror, né? Porque não tem um país sem conflitos, um país sem desigualdades, sem coisas que irritam a gente, né? Que através da irritação a gente... Instigam, né? Um comentário humorístico, né? Às vezes tragicômico, né? Então é um país que tem sempre assunto para humor, para crítica e também para humor, né? Ou para crítica através do humor. E qual é o tipo de humor que tu preferes, como espectador, como leitor, inclusive? Eu sempre, né, voltando à experiência americana, sempre li muito humor americano, humor inglês também, né? E é o tipo de humor que me agrada mais, um humor mais sutil, né? O humor brasileiro eu acho que é muito bom, mas é mais pro lado do caricato, do exagero, né? Enquanto que o humor americano e inglês é mais sutil, mas as coisas são inferidas em vez de ditas, né? E como aprender a fazer humor? Existe uma fórmula? Eu acho que é só lendo humor, né? Aliás, aprender a escrever é isso, né? A gente aprende a ler, aprende a escrever lendo os outros. É verdade. E o humor é a mesma coisa também. A gente aprende a fazer humor
através do humor dos outros, né? Vendo o humor dos outros. Pois é, dizem, inclusive, que um bom escritor é sempre um bom leitor. Isso é uma máxima, inclusive, né? A primeira condição para escrever é escrever bem e ler bem, né? Quais são os teus autores preferidos? Eu estou um pouco desatualizado da literatura brasileira hoje, esse pessoal jovem que está aparecendo, né? Sempre gostei muito do nosso Moacir Scliar aqui, né? Infelizmente nos deixou, né? O Rubem Fonseca, por exemplo, né? Eu sempre li muito. O meu pai, eu sempre fui um grande leitor do meu pai, Érico Veríssimo. E acho que seria por aí, né? Dos brasileiros, né? Esses são os brasileiros. Por exemplo, americanos, eu gostava muito do Scott Fitzgerald, do Hemingway, né? João dos Passos também. Tem alguns ingleses que eu lia muito também. Veríssimo, a Academia Brasileira de Letras está nos teus planos? Não, eu acho que eu não tenho físico para botar aquele fardão, né? Que o Moacir Scliar tinha, né? O Moacir Scliar tinha um bom físico para o fardão. Mas não está nos meus planos. Não. Como tu te inspiras para criar? Eu tenho, particularmente, a Família Brasil, eu acho que ela é sempre muito oportuna. Como é que tu te inspiras para criar aquilo semanalmente, né? Para atender a expectativa dos leitores? Eu sou uma leitora que fico na expectativa para saber o que vai acontecer na semana seguinte. A Família Brasil foi quando eu comecei a ter um espaço no jornal para fazer a crônica, fazer a coluna, né? Eventualmente, em vez do texto, eu fazia desenhos, né? Então, fazia cartoons e tal. E aos poucos foi desenvolvendo uma certa sequência nos cartoons que eu fazia. Começou a se identificar uma família, mais ou menos, né? O pai, a figura do pai, a figura da mãe, dos filhos, netos e tal. Do Boca. Do Boca, que é o genro que apareceu eventualmente. Então, foi uma coisa que foi se formando mais ou menos sem planejamento, né? No fim, acabou tendo um nome, inclusive, né, a Família Brasil, que pretende ser um retrato da classe média brasileira, né? Das perplexidades, dos problemas da classe média brasileira, e enfocadas com um bom humor, né? Como é que tu te inspira para fazer isso? Na verdade, como é que tu recolhe esses subsídios de pessoas, do cotidiano? Porque é simples, né? É muito simples, na verdade. Como é que tu faz essa observação? Mas é justamente isso, pela observação, né? A gente observa a vida dos outros e a nossa própria vida, né, em família, né? Se bem que a Família Brasil não tem nada de autobiográfico, né? Mas a gente, são coisas que a gente ouve dos outros, né? Que a gente acompanha as notícias e tudo mais, e são os assuntos da Família Brasil, né? Que de certa maneira representam a classe média brasileira. Né? E bem, e a Comédia da Vida Privada? A comédia foi um sucesso, aquela série. Podemos esperar alguma coisa nova agora? Não, aquilo foi uma coisa que deu muito certo, né? A partir das pessoas que faziam o texto, inclusive o nome Comédia da Vida Privada foi o Jorge Furtado quem deu, né? E ele era um dos redatores daquele programa. Eu, eventualmente, fiz parte da equipe de criação também. E foi uma boa combinação de talentos, né? Do pessoal, os comediantes mais jovens da Globo, né? Gente como Jorge Furtado, Guel Arraes, diretor. Então, foi uma combinação que deu certo ali. Mas não tem nada nesse sentido sendo planejado agora. Né? Ah, que pena. Mas pode acontecer, claro. Pode ser, eventualmente. Como é que a música entrou na tua vida? Eu sempre gostei muito de música, né? Eu me criei ouvindo muita música em casa. Meu pai gostava muito de música. E música americana, principalmente. E, no meu caso, jazz, principalmente. Né? Desde os, dos 11, 12 anos, eu comecei a ouvir bastante jazz. E quando nós fomos morar nos Estados Unidos a segunda vez, em 53, eu decidi que já que eu estava indo para a terra do jazz, eu ia aprender a tocar um instrumento, né? Para poder brincar de jazzista. O instrumento do jazz, que é o sax. Eu queria, na verdade, aprender o trompete, né? Que era o meu ídolo na época, era o Louis Armstrong, o grande trompetista. Mas eles não tinham instrumento para emprestar no curso de música que eu procurei, tinha o saxofone, então Vem cá. aprendi a tocar o sax.
Na década de 60 fizeste parte de um grupo musical, na verdade era uma banda que animava bailes, era o Renato, não é? Era o Renato e seu Sexteto, era o nome do... Mas não eram 6? Pois é, quando nós começamos a ensaiar, eram 6, mas aí foram aparecendo novos integrantes, um crooner e tudo mais. Quando nós começamos a tocar, já tinham 11 figuras. Quanto tempo tu Quer dizer, que a gente dizia que era o maior sexteto do mundo, um sexteto de 11. De 11? E quanto tempo durou essa tua participação? A minha participação foi de um ano, pouco mais de um ano só, mas depois a banda se desenvolveu muito, ganhou alguns concursos. Naquela época havia concursos de conjuntos melódicos, como a gente chamava na época, né? Que tocava em bailes e tal. E a banda teve uma vida longa, mas a minha participação foi só no primeiro ano. E o Sexteto veio quando? O Já 6 veio 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois. O Jorge Gerhardt, que é o nosso contrabaixista, que tinha tocado conosco na época do Renato, reuniu um grupo que ele sabia que gostava de jazz, um grupo de músicos que tinham um gosto comum pelo jazz, para fazer uma única apresentação aqui na Mário Quintana, na Casa de Cultura Mário Quintana. Mas essa única apresentação deu tão certo que nós estamos há 15 anos tocando juntos. E a agenda? Temos tocado bastante aqui no interior do estado, muito, no interior do estado de São Paulo também. Que loucura. E foi no Rio, falando em trabalho, eu tenho que lembrar da Lúcia, que é tua esposa, sempre muito gentil com as pessoas que te procuram. Tu conheceste ela no Rio de Janeiro? No Rio, é. É uma carioca? É uma carioca que eu importei para o Rio Grande do Sul. Casados há quanto tempo? 47 anos. Eu sei que eu não posso fugir da pergunta, né? Tem alguma dica para ficar tanto tempo casado de uma maneira tão feliz? No nosso caso, não sei se é um exemplo para outros, mas no nosso caso é que nós somos completamente diferentes, né? Temperamentos completamente diferentes. A Lúcia é uma pessoa muito extrovertida, né? Eu sempre digo que a Lúcia é tão simpática que eu não preciso ser. Ela é a simpática da família. Qual ou quais dos teus livros tu mais gostou? Teve um livro que foi importante, que foi o Analista de Bagé, né? Não porque tenha sido diferente dos outros, não é igual aos outros, uma coleção de crônicas, mas porque foi o primeiro livro meu que teve mais repercussão, né? Que vendeu bem e tal. A partir do Analista de Bagé, meus livros passaram a vender, em média, muito bem, né? Alguns mais, alguns menos. Mas, por essa razão, eu acho que o Analista de Bagé foi o livro mais importante. E como esse personagem, o Analista de Bagé, que ele misturava o gauchismo de fronteira, assim, com o analista, aquele top mais erudito, né? Como esse personagem lidaria hoje com a psicanálise quando medicamentos resolvem tudo? Pois é, você estaria uma figura meio obsoleta hoje, né? Com a química resolvendo muita coisa. Veríssimo, como era ser, ou melhor, como é ser filho do Érico Veríssimo? Essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Imagino. Para mim nunca foi problema, né? Eu acho que isso depende muito dessa relação pai-filho, quando o pai tem uma certa projeção e tal. Depende muito do pai, né? Como é que o próprio pai encara a sua notoriedade, vamos dizer assim, né? E o pai era um homem que não dava muita importância a isso, né? Ele não se levava muito a sério, não se dava muita importância. E isso eu acho que ajudou, né, a convivência dos filhos com ele, né? Que coisa boa. Falando em filhos, alguns dos teus filhos escrevem também? Na verdade, os três, de um jeito ou de outro, escrevem, né? A Fernanda se formou em jornalismo, a Fernanda é a mais velha, mas nunca exerceu. Mas ela passou alguns anos fazendo uma tese que ela defendeu ano passado na Sorbonne, em Paris. Aliás, saiu muito bem. A Mariana, que é a do meio, se formou em arquitetura, mas nunca também exerceu arquitetura. E ela escreve roteiros para televisão e para cinema. Uhum. E o Pedro, que era publicitário, que não deixava de ser uma espécie de redação, mas deixou tudo para fazer música. Olha só. Então ele canta e compõe, quer dizer que de certa maneira escreve também, né?
Então, os três escrevem. Que coisa boa, pelo menos alguém. Mas a tua irmã não. A Clarissa não. A Clarissa se dedicou sempre à pintura. Ela fez teatro quando era mais moça e depois, hoje, faz pintura, principalmente. Dizem as boas línguas, né, que em determinado momento o personagem e o autor se encontram, ou seja, sempre tem alguma coisa do autor no personagem. Onde tem isso? Isso é verdade nas tuas obras? Em que momento isso ficou mais claro? Não, eu acho que, de certa maneira, o cronista está sempre presente no que ele escreve, né? Porque a crônica é um comentário, uma invenção, um palpite do escritor, do cronista, né? De certa maneira ele está então presente ali sempre, né? Agora, nos romances, eu tenho 6 romances publicados, não tem nenhum personagem assim que me represente, vamos dizer assim, né? E nas crônicas eu sempre gostei muito do personagem do analista de Bagé, porque acho que com toda a grossura dele, né, ele representa algumas virtudes gaúchas, vamos dizer assim, né? Como? Eu gosto do pé no chão, de dizer a verdade, de ser sincero, né? E isso misturado com a grossura, né? A maneira dele curar um paciente ou fazer a terapia do paciente não é muito ortodoxa, né? Ele recebe o paciente com o joelhaço, atira o paciente no pelego, contra a parede, né? Mas aí ele quer curar, né? Ele quer o bem do paciente. Ele é bem intencionado. Bem intencionado. As novas tecnologias, Veríssimo, elas vieram realmente para aproximar, eu acho, as pessoas, né? Elas dão acesso às pessoas à cultura de um modo geral. Mas eu sei que em alguns momentos essa nova tecnologia também cria alguns problemas, como tem criado para ti. Eu acho que existem alguns textos que atribuem, né, a tua autoria e não são teus. Eu acho que a maioria dos textos que aparecem com a minha assinatura na internet, a maioria não é de coisas minhas, né? Agora a gente não há o que fazer, né? A gente tem que se resignar com isso, né? Porque que eu saiba, não é nenhuma maneira de evitar isso. Mas pelo menos são bons textos? Alguns são bons. Eu recebo vários cumprimentos Olha que maravilha. De texto que eu não escrevi, né? E no caso... Também tem, por exemplo, uma vez uma senhora me disse, olha, eu nunca gostei muito do que você escrevia, mas esse texto eu achei formidável. E não era meu. Não era. E no caso de direito autoral, como é que fica essa questão? Quem é que recebe? Tu recebeste algum direito autoral? Não, nada. Por coisas escritas indevidamente. Nada. Nem sei como é que funcionaria isso. Pois teve até um livro que foi prensado, eu acho, e tinha textos que não eram teus, sim, com a tua assinatura. Aliás, nesse caso era um texto até bastante bom, um texto chamado Quase, que andou rodando na internet e acabou sendo publicado na França, uma tradução em francês desse texto. Olha só, que maravilha. Virou livro? Virou livro, em francês, né? Que chique. Aliás, sabemos que a tua vida, boa parte dela, é passada na França, né? O que te segura lá ou aqui, para lá e para cá? Como é que é essa tua relação com Paris? Na verdade não é tanto assim. A gente procura ir, né, pelo menos uma vez por ano a Paris, né? Nem sempre dá. Mas é uma ligação, acho que de certa maneira todo mundo tem essa ligação com a França, né? Mesmo quem não conhece a França, né, é influenciado pela cultura francesa, enfim. E no meu caso, desde a primeira vez que eu fui à França, que foi com meus pais em 59, se não me engano, existe essa ligação, né, esse fascínio por Paris principalmente, né? Mas eu acho que isso é próprio de uma certa geração, né, essa ligação com a cultura francesa, enfim. Quando tu vai a Paris, é a passeio ou tu tem algum trabalho específico lá? Não, normalmente eu tiro férias, né? Quando eu tiro férias, aí eu viajo. Uhum. E a gente fica em Paris, às vezes viaja ali por perto, vai a Londres, por exemplo. Uhum. Mas tentamos fazer isso uma vez por ano, pelo menos. Londres, Paris, tem algum outro lugar favorito, assim, das tuas rotas de viagem? Eu já fui muito de Nova York, né? Eu acho que a gente... Bem cosmopolita. É a cidade cosmopolita do mundo, né? E a minha ligação com jazz também, né? A gente me leva muitas vezes a Nova York. Mas eu acho que com a idade a gente vai ficando mais europeu, né? Mais ligado com a cultura europeia e vai deixando atrás a cultura americana, né?
Que é mais acelerada, de que é mais repente. fascinante quando a gente é mais jovem, mas depois fica meio... A gente prefere a experiência europeia. Né? Eu vou ter que te perguntar também, que é uma outra pergunta clichê, como acontece o teu processo criativo? Para tudo que agora eu vou escrever, agora eu quero ficar quieto porque eu vou tocar, como é que funciona isso? Não, a música é no tempo vago, né? Nas horas vagas, né? É passatempo. Agora, a criação literária é determinada pelos prazos de entrega, né? Se eu tenho um dia certo que tenho que mandar matéria para o jornal, tem uma hora certa de mandar para o jornal, isso determina uma certa rotina, né? Uhum. Mas quando não existe isso, quando não existe o prazo de entrega e tal, depende só das circunstâncias, né? Às vezes você dorme bem e produz bem no dia seguinte, às vezes o contrário, dorme mal e não consegue trabalhar no dia seguinte. São muitas variáveis, né? Tu usa o computador. O computador. Mas foi máquina de escrever durante um bom tempo, que eu sei. Sim, máquina de escrever, quando a gente escrevia, deixava espaço para corrigir, copiar depois, né? E o próprio computador eu uso mais como máquina de escrever mesmo, né? Não uso os outros recursos do computador, nem sei usar, né? Eu uso a máquina como máquina de escrever, uso o Google, né? Que eu sempre digo que é erudição instantânea, né? Maravilha! Mas fora isso, não. E o e-mail também, né? Muito importante. Mas fora isso, uso um pouco o computador. E no caso das colunas de jornais, como é que são escolhidas as pautas? Bom, isso depende muito, né? Depende da disposição da gente, que às vezes a gente está disposto a escrever uma coisa mais séria, mais pesquisada, né? Mais estudada. Às vezes nem tem tempo para fazer isso, então faz uma coisa mais leve, mais rápida. Isso depende muito das circunstâncias, né? E às vezes tem um assunto que está no ar que você praticamente se obriga a escrever sobre aquele assunto, né? Um assunto na política, ou no esporte, ou o que seja. E aí também tem a criação, a gente inventa coisas, né? E justamente porque a crônica dá essa liberdade, né? A crônica pode ser sobre qualquer coisa, né? Até hoje ninguém definiu bem o que é crônica, né? Quando é que deixa de ser crônica e passa a ser conto, por exemplo, né? Então a gente aproveita essa liberdade que a crônica dá para escrever sobre tudo, inclusive inventar histórias, né? Falando em inventar histórias, eu lembrei agora das tirinhas das cobras. Que maravilha que era aquilo. Não tem como ressuscitar, como elas voltarem ao papel. As cobras foram aposentadas. Como é que surgiu essa tirinha? Porque quando eu passei a ter um espaço no jornal, e eu sempre gostei muito de quadrinhos e de cartoons, né? Então eu aproveitei que tinha aquele espaço e, eventualmente, em vez de fazer texto, fazia desenhos. E cobra é muito fácil de desenhar, né? Cobra é só pescoço. Mas aquelas tinham expressão. Não tem muito detalhe, né? E depois veio a Família Brasil. Depois a Família Brasil. Que é um desenho precioso, né? Eu acho um desenho muito bom. Muito obrigado. Há controvérsias. Eu particularmente gosto muito É leve, né? E ocupa muito bem os espaços. Bem sintético. Exatamente. É quase como se a gente estivesse junto com eles na história que conta ali. E nós temos agora a Família Brasil, ela faz parte do caderno Dona da Zero Hora, né? Sim. Essa tua relação com a Zero Hora tem muito tempo, não tem, Veríssimo? É antigo, inclusive eu peguei uma fase da Zero Hora, que não era que é agora, né? Depois eu fiquei 5 anos na Caldas Júnior, na Folha da Manhã, e aí voltei para a Zero Hora. Quer dizer que eu tenho duas etapas, vamos dizer assim, na Zero Hora, né? Uhum. Mas já estou lá há, sei lá, mais de 30 anos, né? E como é que funciona essa questão editorial? Me parece que cada veículo tem um perfil editorial, né? Normalmente os clichês usados no humor, né? Muita coisa mudou, eu acho, né? Principalmente com esse cuidado que se tem agora, com a questão da discriminação, enfim. O que tu nota nisso? Houve algum cerceamento em termos de pauta para esses jornais? Olha, um cerceamento, assim, vamos dizer, ostensivo, não, mas eu acho que a gente vai mudando com o clima, né? As coisas vão mudando, as coisas que podem ser abordadas de um jeito e hoje não podem mais. Aliás, algumas, felizmente, não se pode mais, né? Muita coisa discriminação, por exemplo, né?
a piada do gay, a piada do negro, do judeu e tal, são coisas que antigamente se fazia com uma certa normalidade, né? E que hoje não são feitas mais, né? Felizmente, né? Pois é. Não existe mais esse chamado do politicamente correto, mas eu acho que está correto mesmo, né? Não, tem que haver esse tipo de policiamento, né? Sem dúvida. É verdade. Política, como é? Eu sei que tu é uma pessoa muito perspicaz, mas muito atilada às questões políticas, né? Como é que tu vê a política brasileira neste momento, quando a gente está enfrentando alguns processos emblemáticos, assim, né? Eu acho que vamos dizer assim, o lado bom de tudo isso é que a democracia brasileira está funcionando, né? Só o fato de estar havendo esse julgamento do mensalão e tudo mais, né? E o papel da imprensa em tudo isso, mas quer dizer que está havendo liberdade de expressão, né? Está havendo democracia, enfim, né? E está funcionando, a democracia que está funcionando. Isso no Brasil é uma novidade, né? Nós passamos por tantos anos, né, de ditadura, começando pela época do Estado Novo e depois com os 20 anos da ditadura militar, né? É um bom sinal. Censura de imprensa, pessoas sendo presas e torturadas e mortas, né? E, no entanto, nos últimos anos não houve nada disso, né? Nem ameaça disso. Quer dizer que foi um avanço, sem dúvida. Isso deve ser festejado, né? Talvez seja a coisa mais importante, independente de qualquer posicionamento político e ideológico, o mais importante é a gente festejar isso, né? Que a democracia brasileira está funcionando há alguns anos já. Vamos falar de amor pelo internacional. Oh, mas isso é fácil. Então pode começar, como é que começou isso? Eu me lembro quando nós voltamos dos Estados Unidos em 1945, que coincidiu com muitas coisas, o fim do Estado Novo, o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E eu, como nós falamos antes, eu tinha, a minha primeira escola que eu frequentei foi nos Estados Unidos e tudo mais, quer dizer que eu comecei a ter consciência das coisas foi nos Estados Unidos. E quando nós voltamos para o Brasil, uma das maneiras que eu tive de me reintegrar no Brasil foi através do futebol. Olha. Eu acompanhava muito no rádio, né? Me lembro a primeira vez que eu fui ver um jogo ao vivo, né? Foi um Grenal, que na minha memória ficou com vitória do Internacional, mas depois eu fui ver, foi uma vitória do Grêmio, né? E sempre foi uma paixão minha desde garoto, né? E continua sendo. Eu não vou mais a estádio como eu ia antes, que eu era torcedor de arquibancada. Oh, né? Beleza. E hoje sou mais pay-per-view do que arquibancada. Mas é uma paixão que perdura, né? É um belo time, né? Veríssimo por Veríssimo, quem é? Sei lá. Sei lá. Eu não sou muito de vamos dizer, autoanálise, né? Eu não me acho uma pessoa muito interessante, então não me interessa muito por mim mesmo, não. Modesto. Veríssimo, projetos para o futuro? O projeto é continuar fazendo o que eu faço, né? São crônicas para a imprensa e, eventualmente, um romance e tal, se bem que não tem nada planejado nesse sentido. Mas é isso, continuar fazendo o que eu faço até onde der, né? Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós agradecemos aqui a sua audiência e conversamos hoje com este nome ímpar da literatura e das artes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.